Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início a nosso último assunto de Python desse ano. E não sei se é eu, se é tristeza. Enfim. Bom pessoal, nós caminhamos muito até aqui em relação a Python ou a lógica de programação, que é o nome correto da disciplina. E nós vimos a linguagem de programação Python. E até agora nós trabalhamos com Python naquela tela branca, vários códigos. Esse momento agora eu vou trabalhar com vocês a parte gráfica do Python. Olha só que legal. Ou seja, a gente vai criar situações aqui, programinhas que são mais bonitinhos, né? Em vez de ficar aquela tela branca para você colocar responder alguma coisa lá do programa que você está fazendo e aparecer o resultado. A gente vai trabalhar com a parte gráfica, com botões, com imagens, com labels, né, com caixas de entrada, enfim. E aí, para desenvolver a parte mais bonita, digamos assim. Não é um CSS, tá? Não misture um pouco com HTML e CSS, mas algumas coisas que a gente vem vendo lá em DSI, com HTML, principalmente com CSS, você vai encontrar aqui também, porque a parte gráfica, pessoal, é a parte de front-end, e HTML e CSS é front-end. Então, algumas coisas você vai, olha, mas isso aqui é muito parecido com o CSS, olha isso aqui e tal. O material de vocês, pessoal, tem a parte introdutória, para você sentir como é, tá? Tem a parte teórica também um pouquinho, e tem alguns módulos já que eu mostro para vocês, passo a passo, bem bacana, que dá para você construir já. A maioria daqueles programinhas que a gente fez, né, de modo textual, dá para você replicar agora usando o módulo gráfico, tá bom? Não significa que o que nós vimos anteriormente vai ser esquecido. Não, é uma construção, é um assunto, tá bom? Então vamos lá, um pouquinho de teoria para você se basear nesse novo assunto. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, um módulo, ou a gente chama de biblioteca, nós já vimos biblioteca, né? Que é o TK-Inter, que é uma biblioteca que trabalha com interface aqui do Python. É uma biblioteca nativa, então você não precisa instalar ela de fora, tá? Existem várias bibliotecas que trabalham com parte gráfica para o Python, e essa especificamente não é nativa. Existem outras, por exemplo, Pygame é uma biblioteca gráfica, como o nome já está dizendo, voltada para você desenvolver jogos utilizando o Python, mas aí você tem que instalar esse módulo para você começar a usar, ok? Então, quando você fala de interface gráfica, não só aqui no Python, mas de modo geral, aparece uma palavrinha chamada GUI, que é o Graphic User Interface. Então, essa parte, quando a gente trabalha com interfaces gráficas, tá? Independente de qual linguagem de programação você está usando, é chamada de GUI. Muito importante de módulo geral, o Graphic User Interface, ele trabalha com alguns conceitos gerais. Quais são esses conceitos mais gerais ou conceitos mais comuns? Você vai ter containers, e aí puxa lá de HTML, né, o container ou a div lá, no caso aqui é o container. Mas para que serve esse container? É uma caixa, pessoal, em branco, vazia, onde você pode utilizar essa caixa para colocar outros elementos. Esses elementos que você coloca lá dentro são chamados de widgets. Pode ser um botão, pode ser um texto, pode ser uma imagem, tá? Então o container, ele é essa caixa vazia para melhorar ali o layout do seu programinha, né? Da sua interface gráfica. E como eu já falei, nas widgets pode ser qualquer coisa, tá? O widget é uma palavrinha muito utilizada, principalmente para quem trabalha com React Native, que é baseado no JavaScript, ou Flutter, que é baseado em Dart, que simboliza qualquer tipo de elemento gráfico que você joga na tela. Ou na tela ali de um aplicativo, ou na tela de um programa para desktop, por exemplo. É chamado de widget, pode ser qualquer coisa. Inclusive pode ser até um container, tá? É um nome geralzão. Aí você tem, pessoal, o Event Handler. O que é o Event Handler? O Event Handler são tratadores de evento.
Mas o que é um evento aqui dentro do mundo de aplicativos, né, dentro do mundo da interface gráfica? É quando você clica em determinada situação e aquilo gera uma outra coisa. Por exemplo, quando você clica num botão para abrir uma outra tela, tá? Isso é chamado de Event Handler, porque você vai ter que tratar esse evento. Como é que você clicou naquele botão? O que vai acontecer depois? Você tem um Event Loop. O que é o Event Loop? O que esse loop significa? Algo repetitivo, algo ali que está rodando meio que para sempre, até algo acontecer para parar aquilo, fechar aquilo ou alguma coisa, uma outra coisa acontecer, tá? Ou seja, é uma situação dentro aqui de interface gráfica, tá acontecendo uma coisa aqui, mas ele tá de olho em outras coisas, para que se outra coisa viesse acionada, ele dá, né, prioridade para aquilo, para aquele outro, ok? Essas 4 coisinhas que eu falei aqui sempre vão estar dentro do mundo de interface gráfica, não importa qual a linguagem você está utilizando, você está estudando, você está aplicando, tá? São conceitos que é bom a gente ter uma noção aqui no mundo da programação. Então, como eu falei, no Python, pessoal, existem várias bibliotecas, vários módulos que trabalham com interface. Eu coloquei algumas aí que são nativas também, tá? Tem outras, como eu falei anteriormente, que você tem que instalar, certo? Aí para integrar com o Python e você consegue trabalhar. Ah, professora, qual é a melhor, qual é a pior? Gente, no mundo da programação não existe essa questão de melhor ou pior. Existe aquilo que mais você se adequa, ou aquela que tem é mais fácil de ser utilizada, é mais fácil de ser compreendida. Então, dependendo também do que você está fazendo, do que você está construindo, uma determinada interface gráfica, né, biblioteca para interface gráfica é melhor você utilizar, então existem várias situações, tá? Não vem ao caso de ser melhor ou pior. Então, TK-Inter, por que eu escolhi TK-Inter? Primeiro, é uma interface nativa do Python, né, uma interface padrão, uma biblioteca padrão aí que trabalha com interface. A gente não vai precisar instalar nada, já vem com a instalação padrão do Python, tá? E a interface que o Python indica que trabalhe. O esforço também, pessoal, para aprender é menos, né? É mínimo, tá? Então é bem simples. Algumas coisas, como eu já falei, a gente vai vendo, é bem similar com HTML, CSS. Então a curva de aprendizado é menor. E é objetivo, claro. Então, por conta desses aspectos, TK-Inter vai ser a nossa biblioteca que a gente vai estudar aí até o final do ano, beleza? Então, quando você trabalha com TK-Inter, como eu já falei, você vai ter vários componentes ou, voltando para a parte gráfica, o nome correto disso é widget. Então, você vai ter vários widgets aqui, como botões, check button, radio button, canvas, que é uma área específica para você colocar alguma coisa, entry, que são campos de entrada, não tem aqueles formuláriozinhos, né? Então você coloca lá. Você tem frame também, que é um outro tipo de container, digamos assim. Label, list box, menus, menu button, message. Você tem a widget para scale, em relação a aumentar ou diminuir alguma coisa. Você tem scroll bar, que é barra de rolagem. Você tem text e top level. No total, são esses 15 widgets que o Python, que o TK-Inter trabalha para você desenvolver a parte gráfica. Óbvio, tem outras coisas, tá? Não tem só especificamente isso aqui. Esses 15 aqui, pessoal, são a parte de que você consegue, quando você coloca ali para aparecer na tela, você consegue ver, ok? Mas tem configurações na parte, por exemplo, ali para invisível, né? Como largura, altura, né? Width e height. Você tem outras situações, códigos mesmo, invisíveis, mas para você configurar e modular ali a tua parte gráfica. Essas 15, de fato, na hora que você chama, configura elas aparecem, elas se tornam visíveis, ok? Ou ajudam ali, né, no layout, como container, como canvas. Então vamos lá botar a mão na massa, porque praticando a gente aprende melhor. Então vou abrir o Python para mostrar para vocês como é que você modela tudo isso, ou pelo menos essas partes iniciais.
Só um detalhe aqui, pessoal. Nessa parte de TK Inter, eu nunca testei o TK Inter em relação aos celulares, né? Ao Python 3 lá, o aplicativozinho que você tem nos celulares para trabalhar com Python. Então, eu não sei dizer para vocês se a parte aqui do módulo de TK Inter funciona no celular. Então, vamos lá. Estou aqui com o Python aberto. Normalmente, file, new file, não muda nada, tá? Bom, se é uma biblioteca, você precisa fazer o quê? Logo de cara, importar essa biblioteca. Então, ó, import TK Inter, certo? Importei aqui para que eu possa utilizar todos os módulos, todas as funções que tem nesse pacote dessa biblioteca. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma variável tela. Essa variável tela vai ser responsável por, ó, vou chamar o TK Inter, que é a biblioteca, ponto. E aí você sabe que quando você chama a biblioteca e bota um ponto, ele vai aparecer todos os módulos possíveis que você pode trabalhar com aquela biblioteca, tá? Tem várias coisas aqui, então, só para mostrar para vocês. E aí você vai botar isso aqui, ó. O que significa essa primeira linha? Eu tenho uma variável, todo mundo entende o que é variável. Essa variável está recebendo essa função aqui. O que é essa função especificamente, né? Esse TK abre e fecha parênteses. Você sabe que isso aqui é uma função, né, gente? Na hora que tem um abre e fecha parênteses, por mais que eu não esteja passando nada aqui dentro, ó, é uma função vazia, mas isso aqui é uma função, certo? E essa função, ela tá dentro desse módulo aqui. Para que serve essa função? Essa função, ela vai servir, de fato, para você gerar a tela, a janela. Ali o Windows, né? A janelinha de qualquer programa. Veja, interessante, que aqui o Python, isso aqui, ó, isso aqui é uma janela, pessoal. Certo? Isso aqui é uma janelinha. O que configura uma janela aí para qualquer sistema operacional? Esse quadradinho, né? Essa caixa, onde você tem aqui, ó, minimizar, maximizar, fechar. Você pode ter aqui os menus, né? Você tem a barra de título ali em cima, que por enquanto não tem untitled, porque a gente não salvou, né? Então tá sem nome. E você tem a parte ali da área de trabalho. Então isso é a janela. Então a gente vai criar uma janela dessa, utilizando agora o TK Inter. Então, isso aqui, essa função TK vazia, ela cria uma janela vazia. Só que eu preciso que essa janela, quando abra, ela abra e fique aparecendo na minha tela aqui no meu monitor, ok? Então, para eu segurar essa janela no monitor, o que eu vou colocar? Isso aqui, ó, TK Inter, né, que é o nome do meu módulo na biblioteca, main loop, e, opa, esqueci o P, né, main loop, e veja que isso aqui também é uma outra função. Para que serve essa função de main loop? Loop, uma coisa que fica ali o tempo todo, repetitivo, né, uma coisa que tem repetição, e o main é algo principal. Então isso aqui vai manter, esse simples código aqui, pessoal, vai manter a sua janela na tela até você fechar, porque fica se repetindo. Só vai parar se eu fechar. Então, eu vou salvar isso aqui e eu vou colocar isso aqui para rodar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, pessoal, ele chama essa janelinha, né? Não mais essa parte branca aqui, ele já criou uma janela, veja. É uma janela comum, como qualquer outra janela do Windows, ou de qualquer sistema operacional. Minimizar, maximizar, fechar, a barra de título, né, que tem aqui, e um íconezinho aqui, e a parte meio cinza, onde a gente vai colocar algumas coisas ali dentro. Mas, deixa eu minimizar, por enquanto, esse código de 3 linhas cria essa janela. Veja que a gente não teve que codificar onde vai ficar o minimizar, onde vai ficar o fechar e tudo mais. Só fazendo isso, ele já posicionou as coisas como uma janela, como uma tela, é padrão aí do sistema operacional Windows, tá? Vamos para mais? Bom, deixa eu mostrar mais coisas para vocês. Então veja, pessoal, que a variável tela, ela é responsável por pegar praticamente a janela toda. Então, tudo que eu for fazer
que vai ficar, ou que vai aparecer na janela, ou que vai ficar na parte de dentro, ou na barra de título, eu tenho que chamar essa tela, porque essa tela, né, que é uma variável, está gerenciando de fato o TK, que é a janela. Então, se eu fizer isso, tela.title, o que é o title, pessoal? É o título. Veja que agora o título aqui desse Python é tk1.py, ele vai colocar aqui onde está salvo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, aprendendo tkinter. Eu vou salvar. Veja que eu coloquei essa informação antes do main loop. Praticamente, pessoal, o main loop, ele é a última linha que vai ter no seu código, tá? Porque se você colocar o main loop na parte de cima, ele não mostra as informações. Quer ver? Ó, vou pegar aqui, jogar aqui pra cá, vou salvar. Ó, veja que ele não mostrou aprendendo tkinter, tá? O tk ainda, certo? Então, vou fechar aqui, né? Então, ok? Então, você tem que botar esse main loop sempre é a última linha do teu código. É como se fosse o fechar aqui, né? Abre aqui e fecha. Todo o outro código tem que ficar aqui no meio. Então, agora, o que vai aparecer lá na barra de título? Vai aparecer, ó, aprendendo tkinter. Vamos ver? F5. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, né? Você pode aumentar. Olha aí, ó. Aprendendo tkinter. Perfeito. Veja que quando eu tô com a minha janelinha aqui, você consegue, ó, aumentar, né? Maximizar a janela do programinha. Você consegue minimizar, ó, botar aqui para baixo. E você consegue também expandir utilizando o mouse, né, ó. Enfim, tanto pro lado, como aqui, largura e altura. Professora, tem como a gente criar a tela com um tamanho fixo de largura e altura? Sim, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, tela.geometry. Geometry. Então, quando eu trabalho com geometry, pessoal, você tem que passar largura primeiro, depois altura. As informações de largura e altura. Nessa ordem, tá? Então, se você quiser uma coisa, por exemplo, 600 por 600. Então, você tem que fazer isso, ó. Você vai dizer que a geometria da tela vai ser 600. Esse primeiro 600 é largura, esse segundo 600 é altura, tá? Não se esqueça dessa ordem. Ou só para 600 por 500. 600 de largura, 500 de altura. Vou salvar. F5. Ele vai abrir, ó. Ele já abriu uma tela fixa, ok? Fixa aqui de largura e altura. O início, né? Você pode, ó, mover ou mexer no tamanho, mas originalmente ele já vem no tamanho que você fixou ali, tá? Professora, mas se eu não quiser que as pessoas alterem na largura e na altura da minha tela, eu quero que essa tela tenha 600 e 500, fique uma coisa fixa. Abra naquele tamanho e continue naquele tamanho sem poder fazer alterações. Aí o que você vai fazer? Aí você vai chamar tela e esse comandinho aqui, que é de resizable, ou seja, uma tela redimensionável. Então, o que você vai passar, pessoal? Se você quer que essa tela fique fixa, tá? Você não quer que ela seja redimensionável, você vai passar false nos dois valores. Por que são dois valores? Porque é falso para largura e falso para altura. Você quer deixar ela fixa. Vou salvar aqui, F5. Ele vai abrir a telinha 600 por 500 e veja, eu não consigo redimensionar. E veja aqui também, ó, que o aumentar, né, o expandir, ou tela cheia, o maximizar, não está aplicável, tá? Ó, tá desativado. E nem a parte aqui do mouse também eu consigo mexer. Ah, eu quero que fique fixo só a parte da altura. Eu quero que a largura seja
redimensionável. Então, você vem e passa true. Então, a largura vai ser redimensionável, a altura não. Ctrl S. Então, a largura pode, ó, tá vendo? Largura, altura. Opa. Por mais que apareça aqui o mouse, ó, mas ele não vem, né? Ele não aumenta. Ele tá ativo aqui, ó, ele aumenta só pro lado, mesmo que o maximizar tá ativo, pessoal, mas ele expande só a parte da largura, né? Veja que a altura fica fixa ali, tá? Bacana, né? Então, você pode fazer essas situações aqui. Enfim, falso pros dois, true pros dois, mas true pros dois é a mesma coisa de não ter isso aqui, né? Vamos ver agora uma widget chamada Label. O que é essa widget chamada Label? O Label, pessoal, é uma camada que você pode colocar... Na verdade, essa Label ela é bem legal, que ela é meio que uma camada assim, coringa, né? Você pode colocar texto dentro dela, você pode colocar imagem dentro dela, tá? Para você empacotar o texto ou a imagem ali na sua tela. Então, vamos colocar um texto agora naquela parte de dentro da nossa janela, aquela parte meio cinza. O que eu vou fazer aqui? Como vai ser um texto, eu vou chamar aqui uma variável chamada texto e vou passar esse label, vou construir esse label. Como é que eu construo? Sempre você vai ter que chamar o tkinter. Tkinter ponto alguma coisa. No caso aqui vai ser, ó, label, tá? E nesse label, pessoal, ó, o que ele fala aqui, ó, label widget pode mostrar texto e bitmaps, né? Bitmaps são imagens, tá? Então é legal o label, você pode montar imagens ou textos aí na parte visível da sua janelinha. Então a primeira coisa que você tem que passar aqui, veja que tudo é função, né? Então você lembra quando a gente estava trabalhando com função, que você passava parâmetros, ok? O primeiro parâmetro que você tem que passar aqui pro label é quem é a variável que está recebendo o TK. Então, no caso, vai ser tela. Então, eu vou montar essa label dentro da tela. Professora, por que você está inventando? Isso aqui é regra, tá? É a regra dessa função label. Ok? Se você quiser, você pode ir atrás da documentação do Python, do tkinter, para ver esses módulos especificamente, né? Estudar mais a fundo. Mas, acredite aqui na minha palavra. Então, a primeira coisa que você tem que passar é o nome da variável que está recebendo TK. Professora, eu mudei o nome, coloquei janela. Aí você bota janela aqui, botei você bota A aqui, tá? Quando eu estou programando, eu sempre gosto de fazer programações que faça eu entender a função daquela variável. Então, eu coloco sempre tela e janela para entender que eu estou trabalhando com a parte ali da janela do programa, tá? Então, fica mais fácil você entender as coisas. Vírgula, né? Então, vai ter mais parâmetros aqui, vai ter vários parâmetros aqui, para falar a verdade. O próximo parâmetro é o texto que você vai passar, a informação. Então, eu coloquei ali no title aprendendo tkinter, e aqui eu vou colocar como fazer as coisas no tkinter. Bem criativo, né? Vírgula. Então, o que esse label tá passando? Tá passando a informação para a tela, e essa informação é do tipo texto. E qual é esse texto? Como fazer as coisas em tkinter. Eu poderia parar aqui, ó, fechar, não ia ter nenhum problema. Vou dar um Ctrl S. Na verdade, se eu parar aqui e der um Ctrl S, nada vai acontecer, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou dar um F5. Ó. Professora, cadê, né? Não apareceu nada aqui, só a nossa janelinha e tal. Lá dentro não apareceu nada. Por quê? Quando você trabalha, pessoal, com algo que vai ser jogado dentro do corpo, de fato, da sua janela, no caso, o label é uma forma que até agora, aqui, ó, é só configuração da sua janela, né? Até aqui é configuração da sua janela. A partir de agora, vou até botar um comentário, as coisas vão aparecer dentro da sua janela. Coisas de dentro da janela, tá? Então, para isso, além de você posicionar dentro da tela, da janela que tem um TK, você tem que empacotar isso. Mas por quê? Regra
da biblioteca. E aí, pessoal, para você empacotar, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a variável que está recebendo toda essa informação aqui, no caso é texto, e você vai ter aqui, ó, ponto pack, pack, texto.pack. Pronto, Ctrl S, F5. Agora sim, ó, você tem o título lá em cima, aprendendo TK-Inter, e dentro aqui da parte cinza, ó, como fazer as coisas no TK-Inter. Perfeito. Tem uma outra forma que era só você, vou comentar aqui, ó, era só você lá no final de tudo, ponto pack, é a função, né? Abre e fecha parênteses. Vou salvar. Ó, continua aí, ó, como fazer as coisas no TK-Inter. As duas formas, ou essa forma, ou essa forma. Uma gasta mais linha de código, a outra talvez mais estique mais, né? Dependendo do que você tá fazendo, é mais interessante você fazer aqui, tá? Mas ambas estão certas. Bom, veja que eu coloquei já essa frasezinha ali dentro. Tá, professora, mas vai ficar só isso mesmo? Esse preto, esse cinza e blá blá blá, ppp? Bom, eu posso continuar aqui as minhas parâmetros aqui para o label, pessoal, tá? Então, tela, texto. Se eu continuar, ó, vírgula, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso configurar o label com BG. O que significa BG? Background Color. Ou só background. E eu posso passar cores BG, ou seja, cor da label, tá? Não é do texto, cuidado. Se eu chamar essa função FG, significa foreground. Aí sim, vai ser uma cor para a parte da frente, ou o que tem dentro do label. É um texto? Então, esse FG ele vai aplicar para o text aqui. Eu vou colocar de, sei lá, branco. Opa! Ó, veja que esse aqui já não tá legal, né? Porque já tá esticando pra lá. Então, vou voltar aqui. O que mais? Eu posso trabalhar com o tamanho da largura e da altura em relação ao label. Largura, width, e passar a informação. Sei lá, 50 de largura e a altura, height, 40. Beleza? Então, veja que eu coloquei mais parâmetros aí. Vamos ver como é que tá ficando. Olha só isso aí, né? Ficou vermelho, a largura. A altura, ele ficou basicamente o mesmo tamanho da tela, né? Mas, enfim, veja que ele fez a configuração para o label, tá, gente? Então, basicamente, como ele ficou na altura do tamanho da tela, acho que não vou mexer em altura. Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu tirei a altura e ele diminuiu. Deixa eu botar aqui 10. Não sei o que eu tinha botado, mas enfim. Vamos pra frente. E, professor, em relação ao texto em si, a gente mudou aqui só meio a cor, né? Tá branca. Mas se eu quiser aumentar o tamanho dessa fonte, como é que a gente faz? Aí, pessoal, eu vou colocar mais aqui pra frente pra você ver. Você vai digitar fonte, e aí você vai ter uma função dentro de uma função. Fonte igual. Aqui você não vai passar nada. E se você quiser aumentar o tamanho dessa fonte, eu vou colocar 40 aqui, ó. Opa, e tá faltando uma vírgula aqui, né? Pra separar as coisas. Então, fonte igual. Abre aqui o parênteses. Aqui você não vai passar nada. E vou passar a informação aqui. Vamos ver aqui, ó. F5. Olha aí. Bem grande, né? 40. Deixa eu diminuir isso. Tá 20. Tá aí, ó, como fazer as coisas no TK-Inter. Veja que o seguinte, como eu aumentei a fonte, o label também aumentou, né? Teve que se adaptar ao tamanho da fonte. Por isso que ele já pegou a mais aí a questão tanto da largura como a altura, tá? E pra finalizar a aula de hoje, pessoal, que ficou um pouquinho grande, vamos lá colocar um botãozinho pra gente fechar a tela sem ser pelo X lá de cima, tá? Então, eu vou criar aqui um botão, uma variável chamada botão, TK-Inter, opa, ponto, botão.
E aí o button pensa a mesma coisa, né? Eu vou ter que passar a tela, por quê? Porque ele vai ser jogado lá na tela. E esse botão vai ter um texto, que eu vou botar assim, ó, sair, ok? E vai ter mais algumas configurações aqui, né? Vai ter mais alguns comandos. Eu posso colocar uma largura, botar de 20. E tem um comandinho já aqui, que é o command, justamente para quando eu clicar, né? Um evento aqui, para quando eu clicar, ele fechar a minha tela. E aí eu vou ter que passar o quê? A tela.destroy. Destroy, para destruir a tela. É só isso? Não, eu tenho que empacotar esse botão. Como é que eu faço? Pega a variável botão, ponto, pack, abre e fecha parênteses. Ou eu poderia ter botado o ponto pack aqui no final, abrir e fechando parênteses, tá? Mas eu prefiro assim, para mostrar. Tá aí, ó. Para o texto, né? Como fazer as coisas, tem a parte aqui de sair. Na hora que eu clicar no botãozinho aqui embaixo, pessoal, sair, ele fecha a minha tela. Então, galera, essa foi a nossa introdução a TK Inter, tá? Dê uma olhada no material. No material, eu coloco mais coisas, tem mais coisas sobre como você inserir uma imagem, como você inserir uma entrada para você colocar informações, digitar alguma coisa e aparecer, enfim, tá? Mas a nossa videoaula se encerra por aqui. Até a próxima. Bons estudos!